próxima, né? Porque essa, cara, essa daqui ela é meio chatinha de resolver. Ela tem relação com a constante de ionização do ácido, tá? Fala aqui do ácido bórico, que é um ácido monoprótico, tá? Com massa molar 61,8 gramas por mol. E daí foi feita uma calda usando 12,36 quilos de ácido bórico em um compartimento e foi adicionado água até 1 metro cúbico, ou seja, até 1.000 litros. Beleza? Considerando que a água empregada apresentava pH próximo de 7, qual que vai ser o pH da calda preparada? Ou seja, depois que a gente dissolver o ácido lá, qual o valor que a gente espera de pH para ela? Tá? Então, vamos ter que fazer essa conta. Cara, no mínimo você está estudando pra caramba, daí você fala assim, velho, se eu estou dissolvendo um ácido na água, eu espero que o pH fique abaixo de 7. Não é verdade? Porque ele é ácido, né? Então, se ele é ácido, pH menor que 7. Então, no mínimo, na letra A. Né? Você já elimina essa letra A aqui e aumenta a sua chance de acerto. Agora, você tem aí 25% de chance de acertar. Um outro jeito de aumentar a sua chance de acerto também é a seguinte. Presta atenção aqui, ó. Normalmente, para calcular a força do oxiácido, a gente pega lá o quê? A gente pega o número de oxigênios dele, certo? E subtrai do número de hidrogênios ionizáveis. Como falou aqui que é um ácido monoprótico, 3 menos 1, né? Ele daria 2, né? O que caracterizaria ele como um ácido forte, certo? Beleza e tal. Normalmente, quando a gente está estudando por apostila ou por livro, o ácido bórico a gente pega lá 3 menos 3, isso aqui dá 0. Certo? O que caracteriza ele como um ácido fraco. E realmente, cara, ele é um ácido fraco. Ele não é um ácido forte. Então, por ser um ácido fraco, a gente espera que o pH dele não seja um pH tão abaixo de 7. A gente não vai esperar que o pH aqui seja 1, que o pH aqui seja 2, né? 3, beleza, né? Assim, cara, tem que adicionar bastante. 5 já é um valor legal, né? Pô, o ácido é fraco, então ele vai reduzir o pH, mas ele não vai conseguir reduzir tanto o pH. No mínimo, se eu fosse chutar essa questão, eu chutaria a letra C. Posso estar enganado, né? Pode ser que realmente não seja essa. Mas se eu fosse chutar, assim, se eu não soubesse resolver essa questão, fosse só na minha intuição, eu chutaria a letra C. Mas vamos resolver ela. Como que você faz para calcular o pH? Veja só, para calcular pH, você precisa saber a concentração de hidrogênio que tem na solução. Aí você aplica logaritmo e consegue resolver. Beleza? Bom, para calcular a concentração de hidrogênio para ácido monoprótico, tem um jeito bem rápido. Ó. Tu vai pegar a constante de ionização e vai fazer assim, ó, alfa ao quadrado vezes a concentração do ácido. O que é o alfa? O alfa é o grau de ionização do ácido. Então, eu vou calcular esse alfa aqui. Por quê? Depois eu posso fazer assim, ó, existe uma fórmula que diz que a concentração de hidrogênio no meio aquoso é igual ao alfa, que é o grau de ionização, multiplicado pela concentração do ácido. Então, se eu calcular a concentração do ácido e calcular o alfa, eu descubro a concentração de hidrogênio e calculo o pH. Esse tipo de cálculo é bem comum em questão que envolve ácido monoprótico e o ácido fraco, né? Ácido fraco monoprótico. Né? Se chama lei da diluição de Oswald. Vamos começar então? Bom, primeira coisa, eu tenho que calcular a concentração do ácido. Né? Concentração em mol por litro. Então, vamos começar fazendo isso. Ó. Eu vou dividir a massa do meu ácido, que é lá de 12,36 mil gramas, né, quilogramas, ou seja, 1.000 gramas. Vou dividir isso pelo volume que eu estou usando, que é 1.000 litros, certo? 1 metro cúbico. Ó que beleza aqui, ó. 1.000 em cima corta com 1.000 embaixo. Então, a minha concentração é 12,36 gramas por litro. Para transformar para mol por litro, eu vou dividir isso daqui pela massa molar do meu soluto, que é 61,8. Aí essa eu vou ter que fazer, né, na calculadora.
Então, fazendo aqui, ó, 12,36 dividido por 61,8, 0,2 mol por litro. Certo? Daí, ó, calculamos a concentração do ácido em mol por litro rapidamente aqui em duas continhas que a gente fez. Agora, vamos substituir esse valor aqui, ó, na nossa primeira fórmula, depois eu reescrevo aqui a segunda. Por quê? Porque a gente tem a constante de ionização, 5 vezes 10 a menos 10. Temos a concentração do ácido, que é 2 vezes 10 a menos 1, né, 0,2. Com isso, a gente consegue calcular o alfa, né, grau de ionização ao quadrado. Então, como é que vai ser? Eu vou passar dividindo, né? 5 dividido por 2, eu vou ter aqui, ó, 2,5. E a divisão de potência vai me dar lá um 10 a menos 9. Para resolver isso e poder fazer raiz quadrada, eu vou andar com a vírgula, então eu vou transformar o 2,5 em 25. E se eu aumentei o número, eu tenho que diminuir a potência, vai diminuir para 10 a menos 10. Vou apagar aqui essas coisas que eu tinha escrito, né? E vou continuar minha continha aqui do lado na setinha. Então, alfa é igual a raiz quadrada de 25 vezes 10 na menos 10. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de uma potência de 10, é só pegar a potência e dividir por 2. Tá aí, ó. Calculei o grau de ionização do meu ácido. Certo? Agora, em azul, eu vou calcular a concentração de hidrogênio. Eu vou fazer aqui, tá? Eu estou bem louco aqui nessa prova. Não tem espaço. Ah, não, tem um espacinho aqui, né? Ah, tem um espacinho aqui. Eu vou fazer aqui, então. Vamos lá. Deixa eu ver se não vai ficar na frente aqui da câmera, né? Acho que não vai. Acho que não vai ficar na frente da câmera, não. Beleza. Então, vamos lá. Para calcular a concentração de hidrogênio, então eu vou pegar lá o meu alfa, que eu acabei de calcular, 5 vezes 10 a menos 5, e vou multiplicar pela concentração do ácido, que é 0,2 mol por litro. Certo? Tá aqui, ó. Então, 5 vezes 0,2 dá 1. 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Olha lá, ó, velho. Olha lá, ó. Olha a vida passando diante dos seus olhos. Você, né, que é uma pessoa aí que estuda para as provas, que é uma pessoa aí, né, que tá lutando, tá batalhando aí, cara, para conseguir a sua vaga. Você que já é uma pessoa diferenciada, você já tá olhando esse 10 a menos 5? Você já estuda matemática, né? Você fala assim, mano, eu fiz o curso de matemática básica e eu sei resolver logaritmo. Eu sei que o logaritmo log de uma potência de 10, o resultado é a própria potência. E é isso mesmo. Então, olha só, para calcular o pH, eu tenho menos aqui da fórmula, e daí eu faço logaritmo da concentração de hidrogênio. Se eu fizer essa continha aqui, ó, logaritmo de 10 a menos 5. Bom, o log de uma potência de 10, o resultado disso é a própria potência de 10, ou seja, o próprio menos 5. Como essa fórmula do pH tem um menos aqui na frente, esse menos vai transformar o menos 5 em mais 5. E olha lá o valor do nosso pH. Exatamente aquele que eu chutei no começo da questão sem ter resolvido ela. Ou seja, coincidência? Pode ser, mas eu acho que não. Eu duvido muito. Por quê? Porque eu estudei muito Lei da Diluição de Oswald. E, bom final de semana. Valeu, é nóis. Até a próxima.